O aumento nas ferramentas que utilizam tecnologia de cloud e a necessidade de processar uma montanha de dados brutos criaram um aumento significativo na demanda por engenheiros de dados. Os engenheiros de dados, eles criam pipeline de dados. Pipeline de dados são fluxos automatizados de entrega de informação. E eles também são a espinha dorsal do design da infraestrutura dos dados e do desenvolvimento de algoritmos de fluxos de dados. Os engenheiros de dados são essenciais para poder tornar os dados mais úteis para as empresas. E para poder construir essa infraestrutura tão rica, os engenheiros de dados eles exigem uma combinação de diferentes linguagens de programação, ferramentas de gerenciamento de dados, conhecimento também de data warehouse e conjuntos completos de outras ferramentas para processamento de dados, análise de dados e também a parte de inteligência artificial e machine learning. E nesse vídeo vamos falar das 10 principais ferramentas que todo engenheiro de dados deveria conhecer. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Data Marketing, eu sou o Luan e nesse vídeo aqui eu vou trazer algo que é muito importante. Dentro da área de dados a gente tem algumas frentes de trabalho e vou trazer nesse vídeo aqui as tecnologias referente à frente de engenharia de dados. O que o engenheiro de dados ele precisa saber para poder conseguir trabalhar. Não necessariamente ele vai utilizar todas essas tecnologias, mas eu vou falar das principais que mais são utilizadas nos dias de hoje. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai te ajudar de alguma forma, então vai lá, se inscreve aí. A primeira tecnologia que eu quero trazer para vocês é o Python. O Python ele é uma linguagem de programação de uso popular. Ele é fácil de você conseguir aprender e ele se tornou um padrão quando a gente fala de engenharia de dados. O Python ele pode ser o canivete suíço ali da linguagem de programação, porque ele tem muitas funcionalidades, tem muitas formas de você conseguir trabalhar com ele, e especialmente na construção de pipeline de dados. Pipelines são fluxos automatizados de dados. Os engenheiros de dados eles usam Python para poder codificar a estrutura de ETL, que é você pegar as informações, tratar e carregar. E ele também utiliza muitas conexões com APIs, faz gerenciamento de dados, agregação, junção de diferentes fontes de dados. Então é uma tecnologia muito completa. A sintaxe dele é relativamente simples e tem uma série de bibliotecas que são fornecidas para você conseguir trabalhar com Python. Mais importante ainda é que essa linguagem ela diminui o tempo de desenvolvimento, porque você escreve geralmente poucas linhas de código para poder conseguir gerar alguma ação. E atualmente o Python é a linguagem de programação obrigatória em mais de 2/3 das listas de empregos de engenharia de dados. Então, só por aí você já vê a importância dessa tecnologia. A segunda mais importante é o SQL, e principalmente para você fazer consulta. O SQL é uma das principais ferramentas utilizada por engenheiros de dados para você conseguir criar modelo de lógica de negócio e executar consultas complexas. Conseguir também ali extrair métricas de desempenho e conseguir construir estrutura de dados que vão ser reutilizáveis. O SQL é uma das ferramentas mais importantes que ajuda você a acessar, atualizar, inserir, manipular e modificar os dados, usando consultas e técnicas de transformação de dados. Uma outra tecnologia muito utilizada também, que é o nosso top 3, é o PostgreSQL. Postgre ele é um banco de dados relacional composto de tabelas que fazem um relacionamento e eles se tornam muito popular por ter o seu código de fonte aberto. O que é o código de fonte aberto? Qualquer pessoa consegue utilizar essa tecnologia gratuitamente. E ele é muito leve, altamente flexível e muito capaz de você conseguir construir modelos de análise de dados quando a gente fala de dados estruturados, dados que têm formato de linhas e colunas. E uma outra característica também é que ele é um banco de dados muito confiável. Como eu falei, vocês não vão utilizar todas as tecnologias, mas é importante vocês entenderem as principais. E ele foi projetado para você trabalhar com grande volume de dados, porque dificilmente você vai ter algum tipo de problema. O nosso top 4 ficou com o MongoDB, que ele é um banco de dados NoSQL e muito popular. Ele é fácil de usar, altamente flexível, consegue armazenar muitos dados também, só que dados estruturados e não estruturados. E fazendo um disclaimer aqui para quem não entende o conceito de dados estruturados e não estruturados, dados não estruturados são dados que não têm um padrão. Então dados como imagem, como vídeo, são de certa forma um tipo de dado e esse dado ele não tem um padrão, porque você pode ter vídeos com um determinado tamanho. Além das imagens e dos vídeos, a gente também pode falar de músicas e outros tipos de dados não estruturados. Quando a gente fala de dados estruturados, a gente está falando
de arquivos. Pode ser arquivos em TXT, em CSV, em qualquer uma das estruturas de dados onde a gente tem linhas e colunas formando o conceito de tabela. E o MongoDB, ele por se trabalhar com dados não estruturados, você consegue ter uma vantagem ali em relação ao próprio PostgreSQL ou SQL Server também, que é muito conhecido. Geralmente eles também são muito fáceis e simples de entender. E o MongoDB também permite essa flexibilidade de você trabalhar com grandes volumes de dados. Os engenheiros, eles trabalham com muitos dados brutos e geralmente não processados, né? Tornando ali o MongoDB uma opção clássica para quem deseja acessar as principais funcionalidades ali quando a gente fala de escala e de um ambiente de dados que vão conter dados não estruturados. O nosso top 5 ficou com o Apache Spark. As empresas hoje, elas entendem a importância de conseguir capturar os dados e disponibilizar eles de forma muito rápida dentro de uma organização. E o processamento de fluxo permite com que você consiga consultar os dados em tempo real e incluir dados ali de forma com que o usuário, utilizando ou um site ou algum dispositivo ali, consiga fazer transações muito rápido. E isso só é possível com uma tecnologia como o Apache Spark, que representa a principal tecnologia para você conseguir fazer análise e processamento de dados em larga escala e principalmente para poder fazer gestão de dados em tempo real. E o bacana é que ele tem conectividade com diversas linguagens. Então você trabalha com Spark, você pode trabalhar com Java, com SQL, com Python, com diversas outras tecnologias. Inclusive, a plataforma que eu utilizo no trabalho hoje, que é o Databricks, ele é todo feito no seu background em Spark. Então, por mais que você utilize linguagem SQL, por trás da ferramenta, ela está utilizando o Spark para poder traduzir e pegar os dados que estão em uma linguagem e conseguir utilizar junto com outra. E essa é uma das grandes vantagens, porque você pode começar às vezes uma análise com uma linguagem de programação, como o SQL, e no mesmo projeto você pode utilizar Python, e aí você consegue trazer os dados de um ambiente para o outro com algumas linhas de código. O nosso top 6 está com o Apache Kafka, que, semelhante ao Apache Spark, o Apache Kafka é uma plataforma de streaming de eventos de código aberto e com conectividade com vários aplicativos. Ele consegue sincronizar ali também mensagens e estrutura de streaming de dados em tempo real, mas ele também se tornou muito popular por conta da questão do pipeline de ETL. Então você consegue fazer ETL, que é transformação dos dados, pegar os dados, coletar, transformar e disponibilizar de uma forma muito mais simples do que seria ali com o Spark. O Spark é uma forma de você conseguir trabalhar e o Kafka é para você gerar essas automatizações. E ele também consegue transmitir rapidamente um volume muito grande de dados para um destino. E os dois funcionam ali de forma complementar. Outra tecnologia que a gente vai falar, está no nosso top 7, é o Amazon Redshift. Em uma infraestrutura de dados moderna, o Data Warehouse, que é onde os dados ficam armazenados, eles evoluíram para poder ir além do simples fato de você conseguir armazenar os dados. O Redshift, ele é um Data Warehouse que fica na nuvem, totalmente gerenciável, projetado para você fazer análise de dados em grande escala. Como eu falei, na nuvem, você não precisa instalar na sua máquina um servidor para poder fazer a gestão desses dados. E é a combinação do grande volume de dados, tanto os dados estruturados como não estruturados, em um lugar único na nuvem, e sempre utilizando como padrão o SQL, ele permite com que os engenheiros de dados consigam conectar diferentes fontes de dados em um lugar só. Isso tudo de forma muito rápida, fazendo com que você otimize o tempo e consiga fazer toda essa parte de disponibilização de dados em um tempo muito eficaz. O nosso top 8 ficou com o Snowflake. Snowflake é uma plataforma popular de armazenamento dos dados também na nuvem e que ele oferece às empresas opções separadas de armazenamento e computação. Também tem suporte para ferramentas de terceiras, clonagem de dados, muita coisa que você consegue fazer ali. O Snowflake, ele ajuda a simplificar as atividades do engenheiro de dados. Ao fazer a ingestão, transformar e fornecer dados com muita facilidade para você conseguir obter insights profundos. Com o Snowflake, os engenheiros de dados não precisam se preocupar com o gerenciamento da infraestrutura, porque você consegue fazer tanto a parte de manipulação, consegue concentrar suas atividades em outras partes do trabalho, porque toda a gestão é feita pela tecnologia. Eu particularmente nunca utilizei o Snowflake, eu não trabalho com engenheiro de dados, mas eu já ouvi falar muito dessa tecnologia e eu queria saber se vocês conheciam até o momento todas essas que eu passei aqui. Comenta aqui no vídeo para eu saber. Nosso top 9 é o Amazon Athena. A Amazon Athena é uma ferramenta de consulta interativa que ajuda a analisar os dados não estruturados, semi-estruturados e os estruturados também,
num servidor da Amazon, um Amazon S3, que é o serviço de armazenamento de dados que a Amazon tem. Eu já usei esse serviço, é muito bacana, você consegue ter uma espécie de HD na nuvem. E ele utiliza também como padrão o SQL. Vocês veem que o SQL está bem presente em todas essas tecnologias, né? E é por isso que eu sempre recomendo, quer começar a aprender uma tecnologia, comece pelo SQL. O Athena, ele é completamente sem servidor, o que significa que não há necessidade de você gerenciar nenhuma infraestrutura. Então isso para o engenheiro de dados é fantástico. E com o Athena, você não precisa de trabalho de ETL complexo para poder preparar os seus dados para análise. E isso facilita muito os engenheiros de dados conseguirem exercer as suas funções com habilidades em SQL ali para poder trabalhar com um conjunto de dados rapidamente. E por último, a gente vai falar agora do Apache Airflow. Com o surgimento de várias ferramentas na nuvem, como a gente até falou aqui nesse vídeo, fazer o gerenciamento de todas essas tecnologias ou fazer o gerenciamento do time é muito desafiador. E aí você precisa de uma ferramenta de orquestração e agendamento de tarefas para poder conseguir eliminar ali o tempo de perda de utilizar diversas ferramentas ao mesmo tempo. E uma forma de você conseguir fazer isso de forma rápida e eficiente é utilizando ali o Apache Airflow. Tem sido uma ferramenta muito boa para engenheiros de dados porque eles conseguem fazer essa orquestração e programar as suas atualizações de dados. O Apache Airflow ele ajuda você a criar pipelines de dados modernos e com esse agendamento fica muito eficaz de você agendar essas tarefas e fazer o seu fluxo de trabalho acontecer normalmente. E o bacana é que é muito fácil você conseguir executar e monitorar o processo de atualização ou de programação que você estabeleceu ali para o seu fluxo de trabalho. E o recado final é que você construindo o seu kit de ferramentas ideal, com base nessas 10 principais tecnologias que foram utilizadas por engenheiros de dados, vocês vão conseguir exercer essa função se por aí vocês decidirem seguir, tá bom? Embora essas ferramentas elas ajudem muitos engenheiros de dados a construir uma infraestrutura, disponibilizar informações de forma eficiente, ela também tem ali os seus prós e contras. E eu trouxe aqui as principais tecnologias, mas não necessariamente o engenheiro precisa aprender todas elas. O ideal é que se você optar por trabalhar como engenheiro de dados, que você consiga identificar quais ferramentas você vai precisar utilizar. Ou pelo menos conheçam o básico e o que significa cada uma dessas principais que eu trouxe aqui. Mas se vocês pararam para perceber, as duas tecnologias que eu trouxe no início do vídeo, que é o Python e o SQL, elas estão bem presentes em quase todas essas ferramentas que eu trouxe para vocês aqui. Então eu sempre recomendo que vocês comecem por essas, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta aqui para poder entender que faz sentido gravar mais conteúdos como esse. Compartilha também com aquele seu amigo ou amiga que pode ter algum interesse com a área de tecnologia e dados. Eu tenho certeza que se ele receber esse vídeo aqui já vai estar um pouco mais claro na cabeça dele ou dela o funcionamento dessas tecnologias e já vai ter um endereçamento ali do que precisaria ser pesquisado ou estudado. E comenta aqui também para poder eu saber o que você achou desse vídeo, se você já conhecia essas tecnologias e se isso aqui te ajudou de alguma forma. Vejo você em um próximo vídeo e tchau!